A gente passa por vários desafios, né? A gente lida com muitas questões ao mesmo tempo. E claro, muitas vezes a gente não está disposta a olhar para aquilo. E a gente entra num estado de fuga, né? Estado esse que muitas vezes a gente percebe, né, que para aquela situação é até confortável. Só que, inconscientemente, a gente não sabe o quanto a gente acaba se prejudicando com essa escolha de não olhar para aquilo, sabe? Com essa escolha de eu não quero ver. Não quero ver. E o que acontece? Esse ano, muitas dessas coisas vieram à tona. Esse ano foi o ano da verdade. Então, muita coisa que é encoberta, ou que foi encoberta, vem à tona. E vai continuar vindo até o final do ano. E é claro que muitas vezes a gente não sabe lidar com todas essas energias, com tudo que tá acontecendo. É como se fosse um encarreado de situações acontecendo ao mesmo tempo. E quando eu trago pra vocês, bora pro tudo ou pro nada, é sobre isso que eu quero dizer. A vida, ela vai te pautando situações em que você se depare com aquilo que você tem que olhar. Só que muitas vezes a gente não tá disposto a olhar. A gente tá disposto a fugir, a ignorar, a não estou vendo mesmo. E muitas vezes a gente acaba tendo ali uma válvula de escape que não é contribuição. E muitas vezes é bem prejudicial a gente, sabe? Vou dar um exemplo. Maria, ela tem Pedro como filho e Cláudia. Então, Pedro e Cláudia são filhos de Maria. E Pedro começa a se envolver com muitas coisas, começa a se envolver com muitos desafios na vida dele. Ele não consegue ter uma vida estruturada, ele se envolve em alguns vícios, e tudo que acontece com Pedro, na primeira dificuldade, no primeiro desafio, o que Pedro faz? Vai ao encontro de Maria. Vai para que a mãe o salve. Cláudia, pelo lado dela, está tentando ali, né, lidar com as situações, estudando, trabalhando, construindo a família, continua. Só que Maria, mãe de Pedro e Cláudia, sempre passa a mão na cabeça de Pedro. Maria está sempre tampando o sol com a peneira, na verdade, para Pedro. E claro, agindo assim, Pedro não cresce. E Pedro percebe que ele tem esse domínio sobre Maria, sobre a mãe. E por muitas vezes, Pedro faz até ameaças. Ah, porque se você não me fizer isso, eu vou fazer isso. Ah, porque se você não me ouvir, eu vou me tirar da ponte. Ah, porque não sei o que, eu vou me matar, né? Vou fazer isso. E aí começa aquele sentimento de culpa, aquelas alfinetadas, aquela manipulação. E aí você vai falar assim, tá, Renata, e o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, tudo ou nada? Enquanto Maria não escolher olhar para essa situação que ela está vivenciando com Pedro e Cláudia, ela não vai crescer na vida. E Pedro e Cláudia também não conseguem prosperar na vida. Porque a dependência emocional entre eles está muito ligada. E aí você fala assim, sim, Renata, mas a Cláudia, ela tá trabalhando, tá estudando, tá construindo a vida dela, ela tá continuando. Só que a Cláudia, ela também chega assim, ó, só tem um teto. Por quê? Emocionalmente, ela tá muito ligada à mãe dela. Ela tá muito ligada ao irmão. E aquelas atitudes que o irmão tá fazendo, acaba afetando ela. E ver o comportamento da mãe em relação ao irmão, acaba afetando ela. Então ela até sobe, só que ela chega no teto, ela paralisa. Ela não ultrapassa esse teto. Então vocês percebem a importância da gente estar presente, consciente, energeticamente, com as pessoas à nossa volta, e sim, com a nossa família, sim, também. Tudo é permissão. Então Maria, ela está sempre em permissão de ser manipulada por Pedro. Cláudia, ela está sempre em permissão por achar que ela deve salvar a mãe, que a mãe não é capaz de resolver a situação. E aí é onde que começa aquele emaranhado quântico que você já deve ter cansado de ouvir falar. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque enquanto Maria não olhar... Porque a principal aqui, a personagem, é Maria. Porque ela é a mãe. Foi ela que veio primeiro. Percebem? E esses dois filhos que nós estamos falando, nenhum é criança mais. Não são adolescentes também, já são adultos. Mas são adultos que ainda não viraram adultos porque eles não foram pra vida. Porque ainda estão ligados à mãe. E eu sei que muitas vezes, quando a situação é com a gente, os nossos conflitos, os nossos medos, as nossas dependências emocionais, ela é muito mais forte. É normal. Só que eu estou aqui pra falar pra você que sim, é necessário que você olhe pra isso. É necessário que Maria tome uma atitude de mãe, mas acima de tudo, de amor próprio. Porque eu não posso carregar ninguém se eu ainda estou andando de muletas. E você fala assim, Renata, mas pra uma mãe é difícil uma decisão. Sim, mas é necessário que ela olhe pra isso. Como é necessário que o Pedro também escolha olhar para isso e a Cláudia escolha olhar para isso. Enquanto ambos não olharem para isso, ambos ficarão paralisados com o mesmo teto.